bem-vindas! Mariela, Cris, Nanda, Simones, boa noite. Oi, Ellen, Isabela, sejam muito bem-vindas. Vamos a mais um Meu Momento. É uma honra estar com vocês mais uma vez aqui. E eu sei que nós estamos no meio das férias de julho, né? E eu tinha me esquecido totalmente disso, gente. Porque como eu ainda tô de quarentena, né? Eu tô achando que tava todo mundo. E de repente eu vi os locais lotados, Salinas abarrotada de gente. Eu fiquei meio sem entender o que tinha acontecido. Mas enfim, as pessoas estão veraneando. Espero que com o máximo de segurança possível, né? E foi por isso que eu mantive o meu momento, mesmo sendo julho, porque eu achei que a maioria de nós estaria ainda nesse esquema de proteção, né? Mas enfim, quem tiver comigo aqui hoje, eu tô muito feliz, vou honrar a presença de vocês e eu espero que seja um momento incrível. Muito, muito, muito importante pra mim. Se tem alguém aqui pela primeira vez, meu nome é Mariela Braga, eu sou doutora em Psicologia Comportamental, psicóloga clínica e mentora de imagem, licenciada pelo Instituto Marangoni de Paris e pela Vogue de Londres. Bem, gente, hoje eu escolhi um tema apimentadíssimo. Vocês viram, né? Família. Aí umas pessoas falaram pra mim: Mariela, falar de família é mexer em ninho de caba. É verdade, porque a compreensão de cada pessoa sobre isso é muito diferente. Mas vamos lá, vamos nos preparar. Espero que vocês já estejam num local adequado, bem gostoso, no local que vocês tenham escolhido para ter o meu momento. Coloquem as almofadas, acendam a vela de vocês. Vamos pegar o nosso óleozinho de lavanda, que vocês sabem que faz parte da nossa preparação. Nós somos pessoas que nos preparamos para aprender, nos preparamos para vivenciar momentos importantes como esse. Então vamos lá, vamos à nossa respiração. Esse é o nosso sexto Meu Momento. Já tô feliz de estar aqui com vocês. Coloca o óleozinho no pulso, a pele vai absorver o óleo de lavanda e nós vamos inspirar em 3 tempos, prender em 3 tempos essa inspiração e soltá-la em 3 tempos. Vamos fazer isso 3 vezes. Para quê, Mariela? Pra gente preparar o nosso organismo, para acalmar, oxigenar o cérebro, baixar um pouquinho a nossa frequência cardíaca e nos deixar mais propícios a um novo momento. Então vamos lá? Inspira. Segura. Solta. Segunda vez. Solta. Terceira vez. Soltou. Vamos lá? Gente, olha lá. Eu vou dar umas dicas pra vocês. Vocês sabem que a nossa Pocket Class já tem mais ou menos uma estrutura, mas aqui embaixo tem 2 quadradinhos que tem uma interrogação. Eu quero que vocês façam perguntas pra mim, quem quiser, obviamente, aqui e me envia nessa interrogação. Então vamos lá? Posso começar? Me deem o ok de vocês, é isso? Já estamos todas preparadas? Podemos? Só me avisem, vou no timing de vocês. Posso começar? E meu chá de hibiscos. Posso, Isolda? Posso, Camila? Então vamos lá, meninas e meninos, que hoje o negócio tá animado. Bem, primeira coisa que eu quero resgatar com vocês é uma fábula. Uma fábula do porco-espinho, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e ela remonta desde a época de Schopenhauer. Ele falou um pouquinho sobre essa fábula no livro dele
na publicação dele que chama Paraga e Paralipomena. Paraga e Paralipomena. É estranho o nome, mas é isso mesmo. E obviamente que essa fábula depois foi revista e melhorada. Mas vamos falar sobre ela. Na era glacial, vocês sabem, né? Ficamos sem sol, ficou muito frio aqui, muito fria a terra, e muitos animais não tinham como se proteger desse frio e morreram. Alguns animais conseguiram encontrar alguma forma de tentar se proteger daquele frio horrível e intenso. Alguns porco-espinhos começaram a tentar se aglomerar, não era época de Covid, né? E tentaram ficar juntos, para quê? Para se aquecer, para poder um pertinho do outro encontrar uma certa forma de se abrigar e passar com mais facilidade por aquela situação terrível de frio. Bem, vocês sabem que logo que com um tempinho que eles foram se aproximando e se colocando muito unidos, eles começaram a, sem querer, e mesmo precisando uns dos outros, sem querer começaram a espetar o porquinho que estava ao lado. E começaram a perceber que se eles ficassem muito próximos para poder se aquecer e sobreviver, eles iam se machucar e não iam aguentar por muito tempo. E começaram a se afastar. E se afastaram muito para não se machucar. E aí perceberam que continuaram morrendo. Os que se afastaram demais porque ficaram com medo do toque começaram a morrer. E aí eles pensaram novamente: não, nós precisamos nos unir. A gente só vai conseguir sobreviver a tanto frio se realmente nós nos aproximarmos para nos manter aquecidos. E aí eles se aproximaram novamente. Só que dessa vez, de outra forma. Dessa vez, eles não ficaram muito próximos. Por quê? Porque por mais que eles sentissem um pouco mais de frio, mais distantes, eles percebiam que eles não se machucavam. E aí eles entenderam que uma certa distância era necessária ao bem-estar e à sobrevivência deles. Como é que a gente pode traduzir essa fábula para a nossa vida familiar? Me contem aqui, como é que a gente pode traduzir essa fábula para a nossa vida familiar? Qual é a moral da história? A moral da história é muito simples. Nós somos absolutamente necessários uns para os outros. Nós somos fundamentais para a sobrevivência uns dos outros numa família, numa sociedade. Porém, nós precisamos dar um certo espaço entre as pessoas para que elas possam ser quem elas são sem machucar uns aos outros. Todos nós temos espinhos. Espinhos às vezes no coração, espinhos às vezes nas nossas palavras, espinhos às vezes no que nós pensamos. Mas nós não podemos nos afastar totalmente, mas precisamos dar o espaço adequado para nós não vivermos nos machucando. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Então eu vou ler uma coisa aqui pra vocês. É fácil trocar palavras, difícil é interpretar o silêncio. É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto, difícil é realmente chegar ao coração. É fácil apertar as mãos, difícil é sentir o seu calor. É fácil sentir o amor, difícil é conter a sua torrente. Todos nós somos anjos de uma asa só, mas para voarmos precisamos estar abraçados uns aos outros. Essa frase é de Antônio Carlos Caio Vegas. Bem, gente, a convivência nem sempre é fácil e eu não estou aqui hoje para falar sobre as coisas mais óbvias e mais
fáceis da convivência familiar. Não tô. Eu vou meter o dedo na sua ferida. Eu vou falar sobre as coisas que eu tenho escutado ao longo de toda a minha história como psicoterapeuta e que não são as partes fáceis das famílias, porque é muito interessante isso. As pessoas falam de amor e dizem assim: amor é tudo, o amor vence tudo, o amor resolve tudo. Mas eu vejo que muitas famílias, apesar de se amarem, são extremamente disfuncionais. Que muitas pessoas, apesar de terem um amor enlouquecido pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelos seus cônjuges de forma geral, pelos seus irmãos, não sabem expressar esse amor, não sabem fazer esse amor que ela sente no coração ser algo traduzido para comportamentos no dia a dia. Então hoje eu vou meter o dedo na sua ferida e nós vamos falar sobre como o amor é importante, sim. Mas além dele, ou melhor, para validá-lo, nós precisamos ter comportamentos adequados, que sejam coerentes com esse amor. Então vamos ao nosso Pocket Quiz. Estão preparadas? Podemos? Pocket Quiz. Vamos lá, galera. Número 1, vou fazer essas perguntinhas aqui pra vocês e eu quero que vocês anotem sim ou não, tá? Vamos ao nosso Pocket Quiz. Número 1. Você é procurado diariamente ou semanalmente pelos seus familiares? Sim ou não? Você é procurado diariamente ou semanalmente pelos seus familiares? Sim ou não? Número 2. Você sente que eles pedem e consideram as suas opiniões? Sim ou não? Número 3. Isso é o nosso Pocket Quiz, que a gente sempre começa por aí, vocês já sabem disso. Número 3. Você se sente valorizado pelos seus familiares? Sim ou não? Você tem que anotar as suas respostas, tá? Número 4 do nosso Pocket Quiz. Você sente que apesar das diferenças, vocês são capazes de se ouvir e se respeitar? Ou a escuta é difícil e a compreensão é limitada? Você sente que apesar das diferenças, vocês são capazes de se ouvir e se respeitar? Sim ou não? A escuta é difícil e a compreensão é limitada? Sim ou não? Gente, quando eu falo de familiares, eu tô falando das pessoas mais próximas, tá? Número 5. Você acha que tem muitos traumas familiares que lhe machucam e lhe jogam para baixo constantemente? Sim ou não? Alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Eu acho que eu não vou mais deixar as lives gravadas, tá? Eu tava deixando, inclusive já retirei algumas do IGTV, mas se deixar, vou deixar por 24 horas só, porque eu quero honrar as pessoas que estão aqui comigo na hora certa. Número 5. Você acha que tem traumas familiares e que eles lhe machucam e lhe jogam muito para baixo constantemente? Sim ou não? Número 6. É capaz de perceber os fatos disfuncionais na sua família e entendê-los como parte da vida e se fortalecer sem fazer deles lixo emocional? Sim ou não? Estão me acompanhando? Tá tudo bem aqui, gente? Preciso de vocês, tá? Preciso do feedback de vocês. Preciso saber se tá tudo bem, se estão acompanhando o nosso Pocket Quiz. Se vocês não se manifestarem aqui, eu não sei como é que estão as coisas aí. Número 7. Você
depende dos outros para estar feliz? Você depende dos outros para estar feliz, sim ou não? E número 8, você sente sua consciência tranquila sobre as suas atitudes? Você sente a sua consciência tranquila sobre as suas atitudes? Sim ou não? Essas foram as 8 perguntas do Pocket Quiz. Agora vejam aí, façam as contas de vocês e me digam a quantas perguntas vocês responderam sim e a quantas perguntas vocês responderam não. Me contem aí o balanço de vocês, coloquem aqui embaixo nos comentários pra mim. Quantas sim e quantas não? Tô esperando as respostas de vocês. Marcela, 7 sim e 1 não. Muito bom, Marcela. Cinco sim, 3 não. 5 sim, 3 não. Ok. Isabela. Vamos lá, gente. O que eu preciso que vocês façam? Camila, 5 sim, 3 não. Ok. 3 não. Ok. Ok. Ena. Não sei como é que chama. Acho que é Ena. O que eu preciso? Eu preciso que vocês atentem para quais foram as respostas que vocês deram sim e quais foram as respostas que vocês deram não. E façam uma avaliação se na percepção de vocês, a partir das respostas, vocês estão tendo uma relação familiar mais funcional ou mais disfuncional. Essas perguntas que eu fiz para vocês são perguntas naturalmente gerais, mas são perguntas que tocam em pontos importantes de escuta, de respeito, de aceitação. Então façam uma avaliação para saber se vocês estão tendo relações mais funcionais ou disfuncionais. Tranquilo? Alguém conseguiu perceber aí se tá tendo mais funcional ou disfuncional? Fala aqui pra mim, por favor. Contem aqui pra mim. Opa! A minha caixinha de pergunta tá bombando. Pode mandar pergunta, que eu vou tentar deixar um tempinho pra responder pra vocês. Vamos lá, gente? Então a primeira coisa que eu preciso que vocês façam, usem a Anne Campos. Oi, Anne, linda. O que eu preciso? Que vocês usem esse quiz que eu fiz pra vocês, que é uma coisa bem geral, mas toca em pontos importantes das relações familiares, tá? E observem se vocês estão tendo uma relação melhor, mais funcional ou disfuncional. Por quê? Porque quem tá tendo uma relação funcional pode melhorar. E quem tá tendo uma relação disfuncional vai, a partir de agora, das dicas que nós vamos dar, melhorar ainda mais. Preparadas? Vamos a elas? Dicas para ter um bom funcionamento familiar. Dicas para ter um bom funcionamento familiar e ser mais leve e feliz. Bora lá, galera? Vamos lá, gente? Primeiro, número 1. Dica número 1. Desenvolva sua inteligência emocional. Desenvolva sua inteligência emocional. Eu vou pedir para alguém que digita rapidinho, alguma de vocês, ir colocando as dicas aqui, que depois vocês podem ir dando print, tá? Para poder pegar todas direitinho. Desenvolva a sua inteligência emocional. Gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que é inteligência emocional, Mariela? Por que você está falando sobre isso? Porque inteligência emocional é algo de base. É algo que, se a gente não aprende o que é e não aprende a desenvolver, a gente passa batido em qualquer relação das nossas vidas, tá? Então, inteligência emocional é a nossa capacidade de perceber e gerenciar as nossas próprias emoções, conseguindo ter respostas comportamentais não impulsivas e adequadas ao que nós queremos e ao ambiente que nós vivemos.
Então, inteligência emocional é a nossa capacidade de perceber e gerenciar as nossas próprias emoções, fazendo com que nós sejamos capazes de organizar os nossos pensamentos e, consequentemente, não ter respostas impulsivas, e sim respostas controladas, adequadas ao que nós queremos da vida e da sociedade ao nosso redor. Então, desenvolver inteligência emocional, gente, é base de sucesso nas nossas relações, tá? Então, o que eu posso dar de dica para vocês? Comecem a ficar atentas às emoções de vocês. Como é que eu posso, enquanto mãe, enquanto esposa, querer criar um ambiente familiar adequado, bom, propício, se eu não tenho inteligência emocional? Se eu sou uma pessoa impulsiva, se eu sou uma pessoa que não consigo detectar, analisar as minhas próprias emoções, como é que eu posso querer que o meu ambiente familiar seja próspero e positivo se eu não tenho a capacidade de organizar as minhas emoções e fazer uma limpeza em mim mesma? Não tenho como. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é: desenvolva a sua inteligência emocional. Tem vários livros sobre isso, terapia ajuda demais, tem muitos processos que podem ser vivenciados, mas essa é a dica número 1. Falei pra vocês que eu ia meter o dedo na ferida de vocês, e eu vou. Não tô aqui pra falar sobre coisas superficiais, tô aqui pra falar do que interessa. Número 2, faça um exercício diário, perguntando-se: espelho, espelho meu, existe alguém mais responsável pela minha vida do que eu? Espelho, espelho meu. Isso é um exercício de todo dia, tá? Você vai acordar pleníssima, vai pra frente do seu espelho, escovar o seu dente e já tá se perguntando: espelho, espelho meu, existe alguém mais responsável pela minha vida do que eu? Por que a gente precisa fazer esse exercício diário se nós queremos ter saúde familiar, gente? Porque é muito fácil e muito comum eu jogar a bola da minha infelicidade, a bola da minha tristeza, a bola do meu lixo emocional no peito do outro. É muito fácil. É muito fácil dizer que o meu filho me traumatizou, que o meu pai me traumatizou, que a minha mãe fazia isso comigo quando eu era criança. Mas e a minha responsabilidade sobre quem eu sou? Sobre a minha presença no meu hoje? Sobre a concepção da organização do meu hoje que vai preparar o meu futuro? Então faça o exercício diário do espelho, espelho meu, e puxe para você a responsabilidade do seu bem viver. Porque na hora que você faz isso, você está ensinando os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, que se cada um for responsável pelo seu bem viver, a saúde familiar aumenta demais. E todos serão capazes de influenciar positivamente um ao outro, mostrando a responsabilidade sobre a sua própria vida. Posso continuar? Tá tudo ok até aqui? Número 3. Dica número 3. Vocês já sabem que tem que ter papel e caneta, né, gente? Mas vamos lá. Dica número 3. Faça a orelha carimbo. Faça a orelha carimbo na sua família. O que isso significa, Mariela? Uma orelha carimbo? Nunca escutei isso na minha vida. O que isso significa? Significa ouvir, validando a emoção do outro. O que eu mais vejo, gente, são pessoas dizendo assim: eu não acredito que o meu marido já tá falando isso de novo. Ah, não, tu já vens me dizer isso? Ih, já vai reclamar de mim. Ai, que saco. Oh, meu Deus. Eu não posso acreditar que essa criança já tá fazendo isso de novo. Menino, para. Menino, não vem me dizer isso. Eu não aguento mais te ouvir falando isso. Se identificaram? O que isso quer dizer? Que nós temos uma escuta falsa. Nós não abrimos o nosso coração para ouvir o que os nossos familiares estão falando.
e validar o que eles estão dizendo. Nós precisamos validar, nós precisamos carimbar, porque a emoção do outro existe. A emoção do outro é real. Então a gente precisa validar. O que você quer dizer? Quando você discordar, pergunte: mas por que você está dizendo isso? Como eu posso lhe ajudar? O que está acontecendo? Por que você está se sentindo assim? Legitime o que você está escutando. Se a sua mulher vem falar alguma coisa para você, se o seu marido lhe diz alguma coisa, não comece reagindo a isso. Aprenda a ser orelha carimbo. Pessoas do meu momento são orelha carimbo. Não são orelhas surdas. Não são orelhas que não querem escutar, tá? Então aprenda a legitimar a fala das pessoas e abra o seu coração para elas. Tá ok até aqui? É muito importante a gente aprender a identificar as emoções negativas das outras pessoas. Porque, via de regra, a gente não tem mais paciência, gente. A gente não tem mais vontade. A gente não tem mais condição. E, às vezes, o que a outra pessoa precisa é só que a gente escute. Só que a gente escute. Então, vamos começar a perceber isso e ser orelhas que validam o outro. Ok? Vamos lá. Número 3. Mais uma vez, escute o meu amado Platão. Número 3, escute Platão. Olha o que Platão, há milhares de anos atrás, dizia pra gente. Que um bom relacionamento familiar é baseado na doçura e no respeito. Um bom relacionamento familiar é baseado na doçura e no respeito. Gente, o que eu vejo hoje em dia é que nós mulheres assumimos tantos papéis que ficou difícil, eu sei. Porém, nós fomos aos poucos perdendo a doçura. Doçura essa que nós tínhamos quando nós éramos menos aceleradas, menos estressadas. Sem falar nos homens. Que realmente sempre tiveram um pouco menos de facilidade de serem doces como nós tínhamos. Então, nós precisamos escutar Platão, nós precisamos retomar a doçura das relações, o carinho, o eu te amo. Eu te amo é muito importante. Quantas vezes você disse pro seu marido, pro seu filho, pra sua mãe: hoje eu te amo? Dever de casa pra vocês. Hoje, quando terminar a nossa Pocket Class, vocês vão ligar para as pessoas próximas e dizer: eu te amo. Por quê? Porque a doçura... E eu não tô falando só de dizer eu te amo, não, gente. Nós perdemos a doçura, a fala mansa, o carinho na cabeça, o afago. E nós estamos assim: para com isso, menino! Meu Deus do céu, eu não tenho mais tempo pra nada. Ai, eu não aguento mais ter que fazer tudo isso. Ai, eu vou colocar esse menino pra brincar, porque eu não aguento brincar com ele. Me falem a verdade, quantos de nós? Então vamos voltar a escutar Platão, porque... vocês sabem, todo meu momento eu falo dele. Ele era muito sábio, sou mega fã. E a doçura e o respeito se perderam em muitas famílias. E quando eu falo respeito, gente, eu tô falando de você validar, de você acolher, mas de você não se sentir responsável pelo outro. Respeitar é dar espaço pro desenvolvimento individual, mas ao mesmo tempo dar o apoio para que esse desenvolvimento aconteça. Vamos em frente. Não sei se é a quarta ou é a quinta, mas vamos lá. Não guarde lixo emocional. Ok, sexta. Número 6. Não guarde lixo emocional. Gente, nós todos estamos aqui para evoluir. Todos nós erramos. Todos nós temos dificuldades terríveis, mas todos nós cometemos um erro clássico nas nossas famílias. Nós acumulamos uma tonelada de lixo emocional. E isso
trava qualquer relação. Isso dificulta que uma mãe e um filho sejam capazes de ter leveza numa relação. E isso dificulta que o marido e uma mulher sejam capazes de realmente se amar com a dedicação que eles poderiam e deveriam. Lixo emocional apodrece o nosso interior. Guardar traumas, guardar medos, guardar falas, guardar aquela coisa que você vivenciou quando você era pequeno e que você traz aquilo assim, como se fosse areia na sua mão, que você não quer se desgarrar daquela coisa ruim, porque parece que aquilo de alguma maneira lhe alimenta. Lixo emocional não alimenta, apodrece. Apodrece a sua alma, apodrece as suas relações, apodrece quem você poderia ser. Então, não guarde lixo emocional. Aprenda técnicas, leia livros, faça terapia, mas se desvencie disso. Sabem por quê? Porque a gente pode tomar a seguinte decisão: os traumas emocionais todos nós temos, mas eles podem ser aprendizado ou lixo emocional. Eu prefiro que seja aprendizado. E você? Você vai fazer dos seus traumas aprendizado ou lixo emocional? É uma tomada de decisão. Traumas podem ser feridas ou lições de vida. E aí eu vou dizer uma coisa pra você. Como você pode educar alguém, que segundo Platão também era a base familiar, a educação, não a educação clássica, mas a educação de ensinar pro outro como ser generoso, ensinar pro outro como ser um bom ser humano, ensinar pro outro a agradecer. Meu filho, você ganhou tal coisa? Agradeça, diga obrigado, entenda o que significa essa relação. O aprendizado, o ensinamento dentro das relações é muito importante. E como você pode ensinar seus filhos, ensinar sua esposa, ensinar seu marido, ensinar seus irmãos, se você tá cheio de lixo emocional? Se você tem comportamentos irritadiços, disfuncionais, tristes, como você vai educar as pessoas ao seu redor com tanta coisa ruim dentro de você? Faz sentido, gente? Então, educação é troca de ensino no dia a dia. E a gente não pode ensinar só as crianças. A gente tem que ensinar no dia a dia a todos que amamos alguma coisa boa. E se eu não tô bem, tô cheia de lixo emocional, eu vou ser disfuncional. E se eu for disfuncional, é óbvio que o meu filho vai ser. É óbvio que o meu casamento vai ser. É óbvio que a minha relação com meu pai e com a minha mãe vão ser disfuncionais. O que eu vejo é que pais e mães querem filhos funcionais, que reajam positivamente à vida, que sejam pessoas fortes, que sejam pessoas que vão pra cima da vida, quando esses pais estão extremamente fragilizados, embebidos dos seus lixos. Não dá, gente. Não dá pra eu querer ter filhos emocionais, filhos positivos, relações positivas, quando eu tô um caco. Faz sentido? Faz sentido? Número 6, eu acho. Ou 7, me digam aí que eu já me perdi. Perca a língua para o gato. Perca a sua língua para o gato. Perca a sua língua para o gato. O que isso quer dizer? Que aprender a se calar é muito importante. Aprender a hora certa de falar é muito importante. Perder a língua pro gato, gente, mostra pra gente que às vezes a minha vontade de dizer alguma coisa para outra pessoa, de dar uma solução, de buscar uma resposta, de ajudar, muitas vezes não é o que ela quer.
Às vezes as famílias são tão disfuncionais, as pessoas são tão diferentes, que eu penso de um jeito, a minha mãe pensa de outro, e eu vou falar pra ela alguma coisa que na cabeça dela não tem o menor sentido, mas que pra mim tem todo sentido. E aí que eu nem devia falar. E aí que você não devia falar às vezes. Por quê? Porque aquela fala, em vez de ajuda, em vez de alimentar algo positivo, vai gerar algum conflito. Vai gerar um arranhadozinho. Por quê? Porque o outro às vezes não está preparado. O outro às vezes não quer ouvir a sua colocação. O outro às vezes discorda do seu modo de ser, de pensar, de agir e de viver. Então vejam bem, às vezes é muito mais importante a gente aprender a calar do que a falar. E você vai me dizer, mas Mariela, eu preciso dizer tudo o que eu penso, o que eu sinto, porque eu tenho que mostrar para esse menino que ele tá errado. Eu tenho que mostrar para minha esposa que não é do jeito que ela quer e pensa. Mas será? Será que a gente não precisa? Lembra da inteligência emocional, que foi nossa primeira dica? Será que a gente não precisa entender que às vezes o outro está num momento de evolução, num momento de vida, num entendimento comportamental diferente do meu? E é como se eu estivesse falando chinês. Às vezes é como se eu estivesse falando chinês. O outro não quer saber, o outro não quer escutar. Por quê? Porque ele ignora a minha opinião? Às vezes sim. Mas às vezes porque ele não está preparado, porque às vezes eu estou mostrando para ele algo que ele não quer ver, porque às vezes eu estou confrontando ele com medos que ele não quer enfrentar, porque às vezes eu estou dizendo, acorda, a vida é grande, a vida é linda, mas ela precisa da sua tomada de decisão, e ele não quer ir. E lembrando a dica 2, espelho, espelho meu, existe alguém mais responsável pela minha vida do que eu? Às vezes, a gente diz muito mais se calando para um familiar do que falando que ele não está preparado, não quer ou não sabe ouvir. Faz sentido? Número 6. Número 7. Ensine e aprenda que cada um precisa ser responsável pelo ônus e pelo bônus das suas decisões. Ensine e aprenda que cada um precisa ser responsável pelo ônus e pelo bônus das suas decisões. O que eu vejo ao longo desse meu tempo de clínica, gente? Que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, principalmente as mães, de entender que os filhos podem, principalmente adultos, tomar as suas decisões. Os nossos maridos podem tomar as suas decisões. As nossas mães podem tomar as suas decisões, que não querem saber da nossa opinião. Meu marido não quer opinião, meu filho não quer minha opinião, minha mãe não quer minha opinião. Ok. Ele já sabe o que eu penso, ele já sabe o que eu acho que deveria ser feito, mas eles não querem seguir o caminho deles. Livre arbítrio. Livre arbítrio, beleza. Mas o que eu vejo é que essas pessoas que não querem a opinião dos outros tomam decisões que depois essas decisões trazem muitos ônus, alguns bônus às vezes, mas muitos ônus, e as pessoas têm dificuldade para lidar sozinha com os seus ônus. Se você quer tomar uma decisão sem ouvir, sem compartilhar, sem considerar um familiar, tome, mas seja responsável pelos ônus delas. Não chame para resolver quem você não quis escutar para fazer. Não chame para resolver quem você não quis escutar para fazer. As mães muitas vezes se sentem obrigadas
ou na posição de lidar com os ônus dos filhos. Gente, nós não somos. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque o maior ensinamento que um ser humano pode dar para o outro é mostrar que ele é responsável pelo bem viver dele. E se você, mãe, esposa, tia, o que quer que você seja, pai, se você ficar o tempo inteiro da sua vida atendendo, super protegendo, colocando panos quentes, fazendo pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pelo seu cônjuge, você nunca vai dar para o outro o direito e a obrigação de ter as suas asas, de aprender a voar com elas. Vocês sabem que eu penso muito nisso quando eu penso nos europeus, quando eu penso nos americanos. Com 18 anos de idade, os filhos saem de casa e bye bye, cada um do seu quadrado, cada um vai viver a sua vida, como pode financeiramente, como pode emocionalmente, como pode profissionalmente, de todas as formas. E antes eu achava que era muito seco isso. Hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente. Os adolescentes saem de casa cedo, os pais, beijos, e cada um vai cuidar da sua vida. E também, por outro lado, quando os pais vão envelhecendo, as pessoas também mantêm uma relação, mas não se sentem responsáveis. E eu achava isso muito estranho. Hoje em dia eu vejo, gente, que cada um de nós já tem um fardo muito grande na sua própria existência. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. O seu marido, a sua esposa, a sua tia, a sua mãe, o seu sobrinho, a sua sobrinha, cada um tem os seus problemas. E se você ficar tentando viver a vida de cada familiar seu, como vai ser? Como vai ser o seu viver? Impossível. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não concordo 100% com o esquema deles, mas eu também quero que você se questione sobre o nosso esquema de achar que a gente tem que o tempo inteiro ser responsável pelo outro. Mimar os filhos, ou quem quer que seja, proteger, fazer o tempo inteiro, quer dizer que você não está ensinando eles o que é mais importante na vida. É ter independência e responsabilidade sobre quem se é. Ah, Mariela, isso não é fácil. Não. Claro que não. Mas é possível. Todas as outras culturas o fazem por algum motivo. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? A Verena tá colocando aqui: a mãe quer resolver pro filho marmanjo os erros que ele cometeu e o cara nunca aprende a responsabilidade sobre a vida das pessoas. Claro que não. E nunca vai aprender e vai continuar dando problema. É isso, responsabilidade. Número 8. Posso seguir? Posso seguir? Número 8. Eu tava lembrando de uma situação que eu presenciei e que... número 8. É um exemplo do número 8. E que me impactou muito emocionalmente. Estava na sala uma mãe, 3 filhos, a terapeuta, e de repente um dos filhos era o motivo pelo qual todos estavam ali. E beleza, cada um começou a colocar. E aí o filho que... vamos falar de filho A, tá? O filho A, que era o motivo pelo qual todos estavam ali, começou a apontar para os outros irmãos e para a mãe tudo que ele pensava sobre as relações, a culpa que cada uma daquelas pessoas tinha sobre a dificuldade que ele estava tendo. Você é culpada
culpada por isso, você é culpado por aquilo, você é culpado por isso. E eu fiquei avaliando, meu Deus, onde está a responsabilidade dessa criatura em elaborar as coisas que acontecem na vida dela? Você vive uma vida sem problema? Você vive uma vida sem dificuldade? Você vive uma vida sem traumas, sem medo, sem angústias? Claro que não. Mas a gente tem que aprender a elaborar o que nós vivemos ao longo da vida. Por quê, gente? Porque às vezes eu já escutei muito isso de mães, muito ao longo do meu processo terapêutico. O quanto as mães punem os filhos que são independentes, que são mais fortes. Os filhos que reagem à vida, que dão a cara a tapa, que trabalham, que se viram, que buscam ser melhores. Esses filhos são punidos pelas mães. Sabe por quê? Porque a número 8 é muito importante. Cuidado com a escolha de Sofia. Cuidado com a escolha de Sofia. O que isso quer dizer, Mariela? Quer dizer que é muito fácil as mães olharem e dizerem assim: eu cuido do meu filho A mais do que do B e do C, porque ele é o que mais precisa. Ele é o que mais precisa, ele não conseguiu se virar, ele é uma pessoa muito frágil. E aí, os outros filhos que vão lá, que encaram as circunstâncias da vida, que elaboram as suas dificuldades, que não transformam as coisas negativas em dia a dia, são punidos pelo pai ou pela mãe, ou enfim. Eu tô usando esse exemplo porque foi o que eu mais escutei no consultório, mas há vários exemplos. Há maridos, por exemplo, que hoje em dia lidam com mulheres que são tão fortes, tão decididas, tão maravilhosas, tão poderosas, que eles acham que eles não têm mais que cuidar delas, que eles acham que eles não precisam mais ter alguns carinhos, algumas atenções no dia a dia, porque elas são super poderosas, elas não precisam mais de mim. É muito comum isso, né? Tem maridos que acham que as mulheres se tornaram produtivas financeiramente e que agora eles têm até que dividir tudo. Por que eu vou fazer por ela? Ela é capaz de fazer por si. E o mimo? E a atenção? E o carinho? E o romantismo? Então, gente, por favor, vamos aprender. Cuidado com a escolha de Sofia. Não punam as pessoas que têm comportamentos positivos, que estão tentando na vida, que estão buscando, que estão lutando. Essas pessoas merecem, talvez até mais do que as outras. Talvez até mais do que as outras, a sua atenção, o seu tempo, a sua dedicação, o seu reconhecimento. Eu fico muito impressionada com as mães que me dizem isso. Ah, mas eu faço mais pela fulana do que pela fulana, porque a fulana precisa muito de mim. Para com isso. Todo filho quer a atenção dos pais. Todo filho merece ser tratado igualmente. Quando eu falo igualmente, não é dar para um, dar para outro, mas com a mesma atenção, com a mesma escuta. Lembra com a mesma orelha carimbo. Então, cuidado com a escolha de Sofia, porque às vezes você olha para uma pessoa que é mais produtiva que a outra e tá punindo. Obrigada pelo carinho, vocês me emocionam. Não puna quem é bom. Não puna a pessoa que está reagindo, porque lutar pela vida não é fácil para ninguém. E se você está vendo um filho, uma esposa, um marido que está lutando pela vida, que está indo para frente, que está sendo aguerrido, não faça diferença para menos. Isso pode ser muito injusto. Muito injusto. Falei que eu ia meter o dedo na ferida e vou. Cuidado com a escolha de Sofia. Número 8. Número 8 ou 9?
Plumeie. Plumeie. Seja pluma. Aprenda a ser pluma. Plumeie. O que isso quer dizer, Mariela? Isso quer dizer que a gente tem que aprender a ter leveza nas nossas relações. O que eu mais vejo é que nós estamos sendo pesados uns para os outros. Ninguém gosta, gente, de lidar com familiar, sendo filho, mãe, papagaio, periquito, pesado, que só reclama, que tá o tempo inteiro achando tudo ruim, que é incapaz de ter leveza, de sorrir, de agradar, de transformar momentos em boas memórias. Ninguém aguenta uma pessoa... Gente, a gente não tem que viver as nossas relações só por rótulos. A gente tem que viver as nossas relações pessoa a pessoa, ser humano a ser humano. E a gente não tem que se aguentar. A gente tem que se alimentar. Então, do que você está alimentando o outro? De reclamação, de coisas negativas, de peso, de chatice, de incapacidade, de dores, de traumas, de faltas? O que você vai fazer o outro sentir? Como é que você quer que as outras pessoas queiram estar ao seu lado? Então, plumeie-se. Aplumeie-se. Aprenda a ser leve. A gente precisa de leveza na vida. E a gente tem que se alimentar uns aos outros de leveza. Porque não há espaço nas relações para tanta negatividade. A gente precisa se alimentar de positividade. Número 10. Número 10 pra gente fechar. Pense sempre que a vida é de baixo pra cima. Pense sempre que a vida é de baixo pra cima. Gente, não inverta os papéis. Nunca inverta os papéis. Isso é uma coisa muito delicada que eu vou tentar explorar melhor depois, porque eu tenho pouco tempo, mas nunca inverta os papéis. Se você é mãe, se você é pai, você é mãe, você é pai, você é educador, você é a força. Se você decidiu por ter um filho, uma filha, você tem que ser o exemplo desse filho, dessa filha. Você precisa mostrar para ele a energia de ser um bom ser humano, a força, a dificuldade, os desafios, a vontade de lutar, a vontade de viver. Você tomou essa decisão. Faça isso, não inverta o papel. Não espere que o seu filho seja a sua força. Não espere que o seu filho fique olhando, fazendo por você o tempo inteiro. Eu acho muito louco isso, porque é uma inversão de papéis. E a natureza não aceita a inversão de papéis. A não ser, claro, quando as pessoas já estão muito, muito, muito velhinhas, aí é natural. Mas a natureza, um filho, gente, sempre quer olhar para um pai assim. Sendo você o meu exemplo, sendo você o que eu busco ser, sendo você o que eu quero aprender, a minha fortaleza. É isso. Não inverta os papéis. Não inverta os papéis. Então, é muito importante que a gente mantenha uma hierarquia emocional. Filho quer se sentir querido, abraçado, cuidado pelos pais, até quando os pais estão velhinhos. Ontem eu ouvi essa frase do Zezé de Camargo. Eu nunca assisto a Globo. Ontem eu tava tomando banho, deixei a televisão ligada e ouvi o Zezé de Camargo dizer isso, que os filhos querem se sentir cuidados até quando os pais estão velhinhos, imobilizados na cama. E é uma verdade. E é uma verdade. Então não inverta os papéis. Não deixe o seu filho... Eu estava assistindo um filme também em que é muito comum a gente ver isso. Filhos tendo que cuidar de pais alcoólatras. Filho tendo que cuidar de mães que estão extremamente debilitadas por algum motivo. Motivo esse que dá para reagir. Então, assim, muito cuidado com essa inversão de papel. Porque os filhos precisam da fortaleza dos pais. E vice-versa. Um marido não pode ser filho, um marido tem que ser marido. Uma mulher não pode ser filha, uma mulher tem que ser mulher, né? Então, os papéis não podem se inverter. Essa foi a 10ª. Deixa eu ver se eu abro aqui a minha caixinha e eu consigo em 4 minutos responder algumas respostas.
Hoje eu sou apaixonada por mim. Posso repetir a 6 e a 8? Não posso. É porque a gente não tem tempo. Vocês vão encontrar aí no... As pessoas foram escrevendo. Meu ambiente familiar era tão carregado de inveja que só depois que eu mudei que eu fui me sentir mais leve. É verdade, exatamente. A minha consciência diz que poderia ser mais atenciosa. Ótimo, então faça a sua consciência acontecer no seu dia a dia. Muitos traumas antigos. A escuta é difícil e a compreensão é limitada. Sim, os mais próximos sofrem mais. Sim, é muito difícil debater com a família pelo WhatsApp. Devemos evitar debater pelo WhatsApp. Por quê? Porque o cara a cara, a emoção, a mão na mão, a respiração, ainda são coisas muito importantes. O WhatsApp é para resolver o básico, gente, por favor. Tá? Por favor. Até porque às vezes dá uma relação truncada aí. Então não, o WhatsApp não é para debater com família. Gente, deu pra entender? Eu sei que é um tema muito polêmico, eu sei que é um tema muito difícil, mas eu acho que se vocês usarem um pouquinho dessas 10 dicas no dia a dia de vocês, talvez vocês possam transformar, deixar mais leve as relações de vocês e, consequentemente, transformar as relações em coisas mais positivas. Como foi pra vocês? Me contem aí. Deixa eu ler aqui. Agradecer nos torna cada vez mais leves e tudo flui de fato. Olha, a nona, leveza, amando, Mari, você sempre com as palavras certas, muito obrigada. Então vamos recapitular rapidinho que vai fechar. Não esqueçam o print e coloquem lá qual foi o insight de vocês no dia de hoje, tá? Então vamos recapitular aqui rapidinho. Número 1, só pra gente fechar, exercício diário, espelho meu. Número 2, faça a orelha carimbo, valide o que o outro está lhe dizendo. Número 3, escute Platão, retorne à doçura e ao sistema de respeito mútuo. Número 4, não guarde lixo emocional. 5, perca a língua para o gato, aprenda a se calar. Número 6, ensine e aprenda a cada um ser responsável pelas suas decisões, com ônus e bônus. Número 7, cuidado com a escolha de Sofia. Não puna quem tá indo pro jogo da vida, dando mais atenção pro outro. Número 9, plumeie-se, seja mais leve. E número 10, não inverta os papéis. Gente, muitíssimo obrigada, vocês sempre arrasam e semana que vem estaremos juntas aqui no próximo Meu Momento. Me contem aqui depois nos stories de vocês quais foram os insights. Obrigada e beijitos, dei o print, tá? Bye!